Vamos lá, a gente está no Kaftet Amud Aleph, nos dois pontinhos. É no Sino Tokapandra. A gente não faz a sinagoga como um atalho? Atalho, exatamente. Para sair para do lado. Agora, Mai Kapandra, Marava Kapandra, Kishma. Mai Kishma, como é o nome? O que quer dizer o nome? Kemande Amar, Ademakifna Adri Ayul Beha. Quer dizer, ao invés de eu dar a volta, vou entrar nela. Amarabau Amayashvil, Meikara Mutar. Falava Rababau, se fosse ali, tivesse um caminho antes de construir isso, eu poderia. Maravdach, por isso que quando está alimentado, se a pessoa que entra na sinagoga, por exemplo, para rezar, ela pode depois, se ela entrou por uma porta, depois que fazer desfilar, sair por outro, fazer de atalho, se ela não entrou para isso. Boa maravuna. A declaração da Beit HaKnesset ele também não manda lá sobre o Kapandra, assim também uma coisa que entrou lá para rezar, pode fazer ela de atalho. Semar vevô amar zevnei Hashem bemoadim, abam derech shar tzafon leshtachavot yatse derech shar negev, quer dizer que ele cantava pelo norte para se curvar, quer dizer isso aqui quando entrava no Beit HaMikdash, isso aqui fala Yechezkel, é uma nevoá, uma profecia para ti de lavó, que ele cantava para se prostrar pelo portão norte, pode ser pelo sul. Aluba Asavim, Loid Losh Mipnei Agmat Nefesh, a gente viu que se crescesse no Beit HaKnesset, aquelas folhas no Beit HaKnesset foi destruído para não colher, para a gente sofrer junto com a destruição daquele Beit HaKnesset. Fala com Nabi Adana, Turesh Ma'achil, Val Turesh Maniach, mas fala a Braita que você não pode colher para dar de comer para os animais, você pode colher e deixar ali colhido. Kitnan Nami Matnit Intolesh Ma'achil Tnan. Fala Gmará, nossa Mishnah também quando fala para não colher e dar de comer para os animais. Tanto na banda no Beit HaKvarot não aqui no Beit HaKvarot, no Beit HaKvarot, no cemitério a gente não pode ficar fazendo calotrosh, quer dizer, ficar falando besteira essas coisas. Verendo mais, não pode botar os animais para pestarem lá. Também não pode deixar passar um córrego lá para dar de beber para os campos, como se fosse um campo o cemitério. Verendo Melaktin Bem Massavim, não pode colher essas folhas. Vemliket Shorvan no comando. Se você se colheu, queima lá no lugar, me diga o metim por causa do respeito para os metim. Aí leima ceifa, queima se surfando no comando, não é que metim. O que é esse que metim que está falando honra dos mortos? Que você queima ali no lugar? Queimar parece que não tem honra, porque tem os mortos ali embaixo. Fala, ela areia. Você está falando sobre o começo da Mishnah, para você dar que metim, para não ficar falando besteira, etc. E botar os animais para pastar, etc. Fala Mishnah. Rosh Chodesh Hadar do Shabbat, colheu para Rosh Shkalim. Rosh Chodesh Hadar, que cai no Shabbat, a gente lê para Rosh Shkalim. Por quê? A gente viu isso aqui na outra Masechet. Porque no Rosh Chodesh Hadar a gente já lembra do Shkalim e do Kilayim. Lembra disso? Lembra do Shkalim e do Kilayim, porque no quinto de Hadar começa a pegar a Shkalim, porque no primeiro de Nissan a gente já pode trazer Korbanot do novo shekel. Chalot B'toch HaShabbat, Makdimim LaShavar. Se cai no meio da semana, a gente bota para o Shabbat passado. Nafsikin Shabbat Acheret, e no próximo Shabbat a gente para entre as 4 parashot. Na segunda parashá, Parashat Zachor, que lê antes de Purim, para lembrar a lembrança do Amalek. Bashishit para Adumá, que a gente lê antes do Rosh Chodesh Nissan, para lembrar que a gente tem que se purificar, procurar Pesach, etc. Barevi, a Chodesh Zelachem. Na Levi a gente lê a Chodesh Zelachem esse mês para a gente, quer dizer que o Rosh Chodesh Nissan é o primeiro mês, Nissan é o primeiro mês. Bachamishi Chodesh Nissan, no quinto a gente volta para o nosso ceder, para a nossa ordem. Na Kol Maftekin Rosh Chodeshim, todo mundo concorda que a gente tem que parar a ordem para o Rosh Chodesh, Hanukkah, Purim, Ta'aniot, Mamadot, Purim. Quer dizer, se caiu algum dos Moadim no Shabbat, a gente para a ordem, a gente tem que ler desse aqui também. Para a ordem, a gente vai ver se para os Parashot do Haftarah. E Yom Kippur, que está falando aqui sobre Yom Kippur e Minchá, de tarde, porque senão todos os Moadim também param. O que tem Yom Kippur vai ficar aqui? É de tarde, que de tarde não tem nos outros Moadim. Na também a gente viu lá na outra Mishnah. A gente viu em Shkalim, no Parashat Shkalim, primeiro dia da a gente fala sobre Shkalim e Alakilaim. Bishem Alakilaim, Desmanzriai, tá bom? Sobre o Kilaim, a gente fala sobre o Kilaim porque é o tempo de semear. Ela, nós Shkalim, não onde sabe que Shkalim também a gente fala, Amarabitaba, Amarab Yoshia, e Amarakrata junto do Pasuk.
Zodolat Chodesh Bechodsho, Amaratura Hadesh, Ve'aveu Korban Midrova Hadashah, Zodolat Chodesh Bechodsho Lechodesh Hashanah. Todos os meses do ano você vai trazer essa olá nova, vai trazer o Korban da Trumá nova. do Shkalim, de uma Chassidá Shekel nova. Vechiva de Benisan Baia Kruvei, Trumá Hadashah, Kadmi Vekarim Bechad Be'adar, que Echa Delait, o Shkalim de Mikdash. Já que é Nissan que a gente tem que virar e trazer dos novos Shkalim, a gente lê um mês antes para dar tempo de trazer. Que é mais, fala agora como quem é isso. De logo Rabban Shimon ben Gamliel, não é como Rabban Shimon ben Gamliel, de Ika Rabban Shimon ben Gamliel, Ha'amar, Shtei Shabbatot. Se fosse como Rabban Shimon ben Gamliel, falar qual é a antecedência necessária, 2 semanas, não um mês. Detalhe, Shualim Berachot HaPesach, quando a Pesach Shulim Yom, que a gente viu na Braita, antes pensa que a gente tem que falar sobre Berachot HaPesach 30 dias. Rabban Shimon ben Gamliel, Shtei Shabbatot 2 semanas. Então, a antecedência necessária para Rabban Shimon ben Gamliel seriam 2 semanas. Um mês, não é como ele fala com Rabban Shimon ben Gamliel, mesmo como fala Rabban Shimon ben Gamliel. Kevin de Amarmar, Vão 15, באו שולחנות יושבים במדינה, ועשינו 5 ימים מקדש, יושבים שולחנות, קדמינן וקרין. No momento foi se comer abaixo com a mulher, se é 2 semanas, é 2 semanas de colocarem as mesas, que é quando os gizbarim, os tesoureiros, eles recolhiam uma Chesed Shekel. 2 semanas de começar a recolher uma Chesed Shekel também encaixa com a abaixo com a mulher. Mas para Parashat Shkalim, qual é a Parashat Shkalim? Rav Amar, Rav fala de sábado, vai ser verdade, lembra do Korban Nachmi. Rav fala que a Parashat Shkalim, que a gente lê sobre Parashat Shkalim, é a Parashat dos Korbanot. Os Moramara que tissá, como a gente lê hoje. Bicho Moramara que tissá, dá bom para quem fala como que tissá, ainda carele Parashat Shkalim. Por isso que a gente chama isso Parashat Shkalim, de Chtiv Bash Shkalim, porque está escrito sobre Shkalim, está escrito uma Chesed Shekel, claro. Ela manda para o Korban Nachmi, de Shkalim de Chtiv, mas se fosse, fala sobre os Korbanot, qual Shkalim está escrito nessa Parashat inteira está escrito sobre Shkalim. Fala agora, tá, mamãe que Rabitava, como falou Rabitava, em cima que falou que o Shkalim vem para aqui para lembrar o Tzibur do Korban, que tem que renovar o Shkalim. Então, quando fala do Korban, as pessoas lembram do Shkalim. Bicho, mas sabe nem se tá bom, para quem falou de sabe nem se para falar sobre o Korbanot. Bicho, mas escreve Korbanot, tá demorado sobre o Korbanot. Rabitava, mas Rabitava, como falou Rabitava. Ela que te sale, ela manda que te sale Korbanot Miktiv, e Shkalim não Miktiv. Para quem falou que te sa, onde sobre o Korbanot, sobre o Korbanot, sobre trazer uma Chesed Shekel, sabe para quê? Para a construção do Mishkan, que tem uma Chesed Shekel com a construção do Mishkan com os Korbanot. Para Gemara, que detalhe Rav Yosef, como explicou Rav Yosef, 3 trumot, tem 3 trumot ali. Uma Chesed Shekel Trumat Hashem, essa é a primeira, e tem Trumat Hashem, a segunda, terceira tem Trumat Hashem Lechaper Nefesh. Está justo la Mizbeach, para os Korbanot, Sheladim Ladanim, aquela que foi uma vez só para a construção do Mishkan, uma vez só, Shebet agora sobre a necessidade do Beit Mikdash, para a cidade do Beit Mikdash. Bicho não lembra que disse deixando Rosh Chodesh, deixar Rosh Chodeshim. Tá bom para que disse porque aí mudou esse Rosh Chodesh para os outros Rosh Chodeshim. Lembra de mais sábado do Korbani, mas já para quem fala que é sábado do Korbani Nachmi, sábado de Estrela do Korbani Nachmi, etc. Isso é para achar que ele é todo Rosh Chodesh. Como é que a Mishnah fala Rosh Chodesh Adar que cai no Shabbat, a gente tem Parashat Shkalim. É bem Parashat do Rosh Chodesh. Qual a diferença? Fala Gemara, Shani de Rosh Chodeshim Garoshita Binyan de Yoma Vechad be Rosh Chodesh. Fala Gemara, é diferente porque todos os Rosh Chodesh caem no Shabbat, você lê 6 Shabbat e um Rosh Chodesh. E hoje seria todo Rosh Chodesh nem um Shabbat, nem iria para o Shabbat. Tá bom para quem explica a nossa Mishnah, quando fala que volta para o Seder, para a ordem, é a ordem de Parashot, porque todos os 4 Parashot, para de 10 Parashot chamam Bichlal, e só lê as Parashot especiais. Ela é manda para o Aftarot, o Roder Parashot deu uma carina mais Shnani. Agora, para outra opinião que a gente vai ver para frente, que você não volta para a ordem dos Parashot, você volta para a ordem das Aftarot. A única coisa que você não lê diferente é Aftará. Mas a Parashá você continua lendo o controle de Shabbat como a gente faz hoje. Qual a diferença? Quando a Menachá de Rosh Chodeshim, cara, o Shida Beinana de Yoma Vechad de Rosh Chodesh, todos os Rosh Chodesh a gente lê 6 do Shabbat e um do Rosh Chodesh, e o Aidna, cara, do lado Beinana de Yoma Vechad de Rosh Chodesh. E essa vez que era Rosh Chodesh Adar, a gente lê 3 como do Shabbat e 4 do Rosh Chodesh, essa seria a diferença. Bem, vem para tem uma pergunta Gemara da seguinte maneira: Rosh Chodesh Adar Jacarot do Shabbat, Rosh Chodesh Adar Jacarot do Shabbat, Korin, Beparashat Shkalim Aftelim Beyodah Kohen. A gente faz a Parashat de Shkalim e a Aftará em Yodah Kohen, que está escrito lá em Melachim Beit Beit, para quem fala que é o que Tissá, Hainu de Maftelim Yodah Kohen, que a gente lê que Tissá de Shkalim, e por isso que a gente faz a Aftará de Yodah Kohen, de Damelei, porque parece tem a ver com que Tissá é a Parashat de Yodah Kohen, de Chtiv, que Yodah Kohen está escrito que é Kesef Berish, que é de Parashat do Kohen. Que lá está escrito sobre o dinheiro que está lembrando na Parashat do Chesed Shekel, está lembrando também sobre isso aqui, sobre a Yodah Kohen. Ela manda para o Korban Nachmi. Agora, quem fala que é Korban Nachmi, que é a Parashat Shkalim, com a semelhança que tem com essa Aftará,
Fala, morar com o Hidrabetado, quando você fala de Korbanot, você lembra dos Shkalim, por isso eu estou falando aqui também sobre Kesef. Fala, morar Meitvi. Chaliot Beparashat Mukhalá, se cair Rosh Chodesh Adar, com uma Parashá que já é naturalmente perto de Kitissá, que a gente faz. Bem, não fazer bem a clareza, não faz só Parashá antes e Parashá depois. Tá vendo que a gente lê essa parte de Kitissá que fala sobre os Kalim, e mesmo que no Shabbat que vem você tem que ler de novo, mesmo no Shabbat passado você já leu, você lê outra vez. Fala, agora, Corrida, bicho, ele manda amar Kitissá de Mitrami Beauzimna. Ele manda amar, você sabe que ele Mitrami Beauzimna. Fala, Gmará, tá bom para quem fala que é Parashat Kitissá que está lá, mas quem fala que é Korbanim Lachmi, não tem chance de você ler Korbanim Lachmi perto de Rosh Chodesh Adar. Fala, Gmará, tem sim, qual? Para aquelas pessoas lá em Eretz que acabavam o Seder da Torá em 3 anos, pode cair sim a Korbanim Lachmi perto de Rosh Chodesh Adar. Tá legal, de Shmuel, uma breta que fala como Shmuel, Rosh Chodesh Adar, Shekaliot Beshabat, quando ele quiser fazer bem da Kohen. Uma breta que fala como Shmuel, o Parashat Rosh Chodesh que cai de Adar, que cai no Shabbat, a gente lê Kitissá, e a Haftará é Yoda Kohen. Amar Abis Hanafcha. ראש חודש דש תקדות בשבת, מוצאים 3 תורות נכונים בהן, אחד בעניינו של יום, ואחד בפרשת ראש חודש, ואחד בתסיסה. ראש חודש אדר cai no Shabbat, a gente tira 3 torot. Uma lê na Parashat Shavua, outro lê no Parashat Rosh Chodesh, e outro lê no Parashat Kitissá. ואמר רבי זקנה ראש חודש הבאת שקלות בשבת, ראש חודש הבאת כאן שבת, מביאים 3 תורות, משנה תמיד 3 תורות פוחי ראש חודש הבאת חנוכה, אחד בראש שלום, נוקר פרשת שבוע, ואחד בראש חודש, ראש חודש, ואחד בחנוכה. והגמרא עוד סליחה בסד ושדוש, פוחי דיאית מרה בהת ולעשות וחנוכה, בהת וצבלה בהק, אמר רבי יצחק אבל בהק כרב צביר עלי, ודאי אמר פרשת שקלים ורבן נלך במשנה תורות סג כמה שמלן כנאום. Se ele falar só de Hanukkah, você falar que talvez ele concorda com o Rav que a Parashat Shkalim é o que? Sabat Bnei Israel, que já é a Parashat que se lê normalmente Rosh Chodesh, por isso só precisa de 2. Então tem que falar também da Parashat, tem que falar também de Rosh Chodesh Adar, que é especial. Talvez você pode falar só da Parashat de Rosh Chodesh Adar, que é especial, e não precisa me falar de Hanukkah que a gente vai aprender sozinho. Já que ele falou uma, ele falou outro também. E do Rosh Chodesh Tevet Chaliot Bechol, Rosh Chodesh Tevet Cain no Chol, não com o Shabbat, Amarat Knaf Garut Lat, a gente lê 3 também. Rosh Chodesh 3, Rosh Chodesh, que a gente diz geralmente 4, a gente lê 3, Rosh Chodesh, e Vechad Bechanukkah, e em Hanukkah, Veravdim de Haifa, Amar, Veravdim de Haifa, ele fala o seguinte, cara, lá também pela Hanukkah, Vechad Bechanukkah, fala ao contrário, lê 3 de Hanukkah e 1 de Rosh Chodesh, Amar Abmani, Kabatid Rabbi Hanafcha Mistabra, e tá divertindo de Kodem. É melhor como falar Rabbi Hanafcha, porque o que é Tadir, o que não é Tadir, o que é constante, o que não é constante primeiro princípio Rosh Chodesh, e depois do Hanukkah, porque Rosh Chodesh é mais constante que Hanukkah. Amar Rabi Avi, Kabatid Rabbi Mistabra, Rabi Avi, ao contrário, é melhor como falou Ravdim, Mikaram Levi Sheava Rosh Chodesh. Quem fez o que vinha a quarta leitura, todo dia a gente estava lendo 3. Quem fez a quarta leitura foi Rosh Chodesh. Levi Rosh Chodesh Bamikri. Então a gente leu o quarto de Rosh Chodesh. Mas Rabi, lá fala e como é que ficou na prática? Levi se vai ver Rosh Chodesh, Veraba Amar, ele mais que Hanukkah. Você fala, a gente não bota Rosh Chodesh para botar o principal, e o principal é Hanukkah, e Rosh Chodesh vem depois. Ele vai falar ao contrário, a gente não bota na Hanukkah, se o principal é Rosh Chodesh, e Hanukkah vem depois. Ve'ilcheta e Alachá, a gente não bota Hanukkah em primeiro, não bota Hanukkah no começo, no principal, o Rosh Chodesh principal e Hanukkah que vem depois. Itmar fala Gmará, foi falado neste Chaliot Beshabá, Beveatat Etzaveh, se caiu para Parashat Shkalim, em Atat Etzaveh, que é o que? Que é perto de Parashat Shkalim, que é uma antes. Amar Abit Kavarona Abit Kanafka Karushita, deve estar sabendo de ler, deve estar sabendo ad Kitissá até Kitissá, Kitissá em um, Kitissá vai a cita, fala, vai, como assim? Se você fizer isso, vão pensar que a Parashat Shavuot de Kitissá vai até alguns psukim depois, até Tzaveh é antes do Kitissá. Então eles vão achar que se ele é 6 minutos que Tetzaveh e o 7 nessa Parashat Shkalim a mais, vão achar que a Parashat Tetzaveh vai até ali. Fala agora, Amrei, Ukumei, Udekam, Ukumei Hat, também vão achar que vai até lá. Fala agora, ela Marabai, fala, Mai, Karushita, me parece Veacita, Vechata, Vekari, Vikitissa, Veacita. Ele fala, vai o quê? Lê 6 até Veacita, inclusive, e um volta e lê de Kitissá até Veacita para verem que está voltando porque a Parashat é diferente. Meitivei, Chaliot Parashat Mukhalá, primeiro fazer primeiro Charei a corrida da Bechofrinotá. Falou o seguinte, tem uma brada que fala que se cai o Parashá perto
perto de Kitessá, no próprio Shabbat de Rosh Chodesh, pós-Shabbat de Rosh Chodesh Adar, ou perto de Rosh Chodesh Adar. Então, você lê, tanto faz for antes ou depois, você lê e volta nela. Fala com o Rabi, que falou que você lê e volta. Era Rabi que não era caixa, para Rabi que falou que você lê dentro das 7, ficou cachê. Fala com o Rabi, que ele vai falar para você, o Leabai Minicha, Tina Lefaneu, Leachreicha, Mishkachat lá para Rabi, tá bom? Tá bom, se caiu na antes, se caiu depois, como é que é para Rabi? Então fala com o Rabi, ela itlach lemeimar, Kofla Beshabatot, Achenam e Kofla Beshabatot. O que ele está falando? Que você volta e lê de novo é no outro Shabbat. Se caiu antes que Kitissá, você já leu o Kitissá, você volta e lê de novo no Parashat que vem, no Shabbat que vem para Parashat Shkalim. Se caiu antes da Kitissá, você lê Parashat Kitissá no Shabbat anterior, e depois no próximo lê de novo, você volta e lê no Shabbatot. E Chaliot, Kitissá Tzma, se caiu na própria Shabbat, Parashat Shkalim, se caiu na própria Parashat Kitissá, Amarav Tkanav, Kagarushita, Veasita, Adveakel, Veachat Karem, Kitissá, Veasita. Você começa depois de Parashat Kitissá, ele até o final, e o sétimo volta e lê o começo, fala, mata com o Abai, Ashtam, ele meu freio de Kari. Vai chegar, Abai falou, vou chegar que eles vão pensar que essa Parashat se lê ao contrário, e todo mundo quer ler ao contrário. Fala, Abai, falou, Abai, Karushita, Adveakel, Veachatan, Vekari, Kitissá, Veasita. Tem que ler 6 até para acabar a Parashá, e um volta e lê o começo da Parashá de novo. Tá, né, Gavadi de Abai, Brata vai de acordo com a Abai, Chaliot, de Satsuma, quando é que eu fui tá. A Brata vai de acordo com a Abai, que fala que se caiu na própria Kitissá, a gente lê e volta em cima dela, e repete. Chaliot, Bedok Shabbat, se caiu no Shabbat, Maktivira, Shabbat de Abrá. A gente volta, a gente bota no Shabbat anterior. Se caiu dentro da semana, a gente viu na Mishnah, caiu dentro da semana, a gente lê no Shabbat anterior. Fala agora, Itmar, Rosh Chodesh Adar, Shekalot, Berev Shabbat, Rav Amar Maktimin, Shmuel Amar Machmin. Se Rosh Chodesh Adar caiu na Erev Shabbat, Rav fala, lê no Shabbat anterior. Shmuel fala, não, Erev Shabbat, você lê no Shabbat que vem. Por quê? Rav Amar Maktimin, Deim, Ken Besser, leu o meu Shulchanot. Rav fala para você ler no Shabbat passado, por quê? Porque dia 15 vão colocar as shulchanot, as mesas para pegar o dinheiro. E tem que ter o tempo necessário, se você ler depois, não vai ter o tempo necessário. Shmuel fala para ler no Shabbat seguinte, no dia 2. A Malach vai falar para você, quando vai sair dia 15, se o Rosh Chodesh caiu na sexta-feira, dia 15 vai cair na sexta-feira também. Então, sexta-feira não vão colocar shulchanot. Então, lendo Shabbat depois, vocês vão colocar no domingo shulchanot na nave, que é Adchad Beshabbat. E por isso que a gente lê depois. Ramratnan falou na nossa Mishnah, Chaliot Beshabbat Makdimin, Beshavar, Maftikin Shabbat Acheret. Se caiu dentro da semana, a gente antecipa para o Shabbat passado. E o Shabbat depois de Rosh Chodesh, ele para nas 4 parashiot. Mailava, filhos de Beresot, parece que é mesmo no Merev Shabbat. Se caiu na semana, a gente antecipa. Fala com o Maraló, Betocha Shabbat fica dentro da semana de segunda a quinta, de domingo a quinta. Tá? Fala com o Maraló, Eidrei Shabbat, qual é a semana? Qual Shekarosh, quando já dá brilhante Betocha, vai fazer o Merev Shabbat, para ter uma brata, e falar claro que a semana é tudo que você quer. Rosh Chodesh, inclusive, era o Shabbat. Mailava, Merev Shabbat, o Betocha, parece que era o Shabbat, é comparado com no meio da semana. Matochá Makdimim, no mesmo jeito que se cai na semana a gente antecipa. Se cai na Shabbat também antecipa. Fala, Mara Shmuel, Ba, não. Ba, Betochá, Ba, na própria semana não era Shabbat. Bechandá David Shmuel, Ba, assim também falou no Beit Shmuel. Katanai, fala, Mara, a nossa Rav Shmuel é como falam, são os machlokas dos outros Tanaim, Mesarginen, Le Shabbatot, quando a gente fala sobre o que a gente pula no Shabbat. Deveria Rabi Yehuda Nassir, Rabi Yehuda Nassir fala que às vezes a gente pula entre Parashat Shkalim e Parashat Zachor. Por exemplo, que é o Rav Shabbat na sexta-feira, a gente vai ler Parashat Shkalim antes, vai pular esse Shabbat, vai ler Parashat Zachor depois, porque Parashat Zachor é sempre antes de Purim. E Parashat Shkalim nesse caso foi antes do antes. Rabi Shmuel fala não. Rabi Shmuel Melazar fala não. A gente sempre lê junto. Então, se caiu sexta, a gente lê no Shabbat, e no outro Shabbat lê para o Zachor. Quando a gente fala que eu não pulo, quando cai, Rosh Chodesh Erev Shabbat. Isso aqui é quando explica, fala que eu não pulo quando cai Rosh Chodesh, quando cai Rosh Chodesh Erev Shabbat. Mas se o Rosh Chodesh cair na quarta, por exemplo, aí sim vai pular. Fala com Maná. No segundo Shabbat a gente lê Parashat Zachor, que lembra a destruição de Abimelech,
que é antes de Purim. E também Purim de Chalel, Erev Shabbat de Purim, que é no Erev Shabbat de Amar, ela fala Makdimim para Shadachor, o primeiro Nachrin. Se Purim que é Erev Shabbat, isso não acontece mais hoje em dia. Não, hoje pode acontecer sim, Purim Erev Shabbat. Se Purim que é Erev Shabbat, Rav fala, a gente antecipa para Shadachor, e Shmuel fala, a gente fala ali depois para Shadachor. Rav Amar Makdimim que Hidelotik do Masalé Zichrav. Rav fala para antecipar, porque não pode ter uma fazer depois lembrar. Você lembra depois você faz. O Shmuel Amar Mechrin, o Shmuel fala para botar para depois da Malach, ele fala que mandei como Kafin de Avdei Bechameser, a Céu Zichrav Adad Katen. Já que tem as cercadas como fazendo no dia 15 que é o próprio Shabbat, você vai ter junto a lembrança e fazer. Fala, Gmarat Nana, a gente vê no outro Mishnah Bashniah Zachor, no segundo Shabbat Zachor, Veak Mikla Reisharcha Beshabbat, Mikla Purim Berev Shabbat. Se cair os Chodesh no Shabbat, Purim vai cair no Shabbat, vai catar no Bashniah Zachor. A gente viu que é no segundo Shabbat que fala Zachor e não no terceiro. Amaravaba, parece que é uma prova para quem fala o quê? Que antecipa para quem não cai no Shabbat. Amaravaba, mas Shniah Lafsaka. Qual seria a segunda? A segunda da parada. Tashma fala isso, o Shabbat, qual o Shabbat? Shniah, qual é o segundo Shabbat que fala ali? Para Shabbat Zachor, qual o Shabbat Purim Bedochá, tudo que Purim cai nela na própria semana. A primeira Shabbat cai nela no Shabbat, a gente lê antes. Mas lá, Erev Shabbat Bedochá, Erev Shabbat parece que é no começo, Matochá, Makdimim, Erev Shabbat Makdimim, para que falar mesmo que é Erev Shabbat? Tudo que caiu Erev Shabbat dentro dele. E por que falar mesmo Erev Shabbat? Tudo que caiu aos Chodesh na semana, não precisa falar mesmo Erev Shabbat. Então parece que é Erev Shabbat, não está na semana, mas Shmuel Bar vai cantar de vez Shmuel Bar. Tá bom, a gente viu uma resposta aqui no próprio dia do Shabbat. Não seria. Se caiu no próprio Shabbat Purim, isso é o que não pode mais acontecer hoje, por causa do nosso calendário fixo, mas antigamente poderia acontecer. Se Purim caiu no próprio Shabbat, Faravuna para todo mundo, a gente não antecipa, a gente lê no próprio Shabbat. Rav Nachman Amar Adain Machloket, Rav Nachman ainda é Machloket, a gente continua na mesma discussão se antecipa ou não. E depois a gente viu na Braita, Marabichia Baraba, Marav, Purim caiu no Shabbat, Makdim meu corpo de Shabbat, Zachor. Quando a gente vê na Braita, que continua o Machloket, que Rav Chia fala em nome de Rabi Abba, Rav Chia Barav falando Rabi Abba, por isso que no Shabbat a gente continua antecipando a Parashat Zachor. Bashlishi Parashat Paradumah, no terceiro Shabbat a gente lê Paradumah. Cá no Rabanan, em do Shabbat Shemitchit, qual é o terceiro Shabbat? Kol Shesmuchale Purim Anacharia, tudo que foi depois de Purim. Itma Rabbi Chamia Barabi Chanin Amar, Rabbi Chamin fala, Shabbat Shmuchale Rosh Chodesh Nissan, tudo que é perto de Rosh Chodesh Nissan, não que é depois de Purim, mas perto de Rosh Chodesh Nissan, não necessariamente depois de Purim. Velo Plig, fala agora não tem discussão. Hadeikla Rosh Chodesh Nissan no Shabbat, Hadeikla Baemtza Shabbat. Isso aqui está falando, que fala para Shot HaChodesh, que é a quarta, nos quatro Parashot, quando Rosh Chodesh está caindo no próprio Shabbat. E o outro fala quando cai no meio do Shabbat. Um está falando sobre quando cai no próprio Shabbat, está falando quando cai no meio do Shabbat. Berevira a Chodesh Zelachem, na quarta semana seria a Chodesh Zelachem, a última das quatro Parashiot. Está no Rabanan falando pela Braita. Rosh Chodesh Adar, Shekaliot do Shabbat, Purim Kitissam, Apetel Mivadar. Rosh Chodesh Adar, que cai na semana ou no Shabbat, a gente faz ler Parashat Kitissam, que é a Parashat Shkalim, e Haftarah em Yehoiadá, que fala, que a gente já viu antes, que fala sobre o dinheiro da eternidade. Vem do Shabbat Rishonah, qual é o primeiro Shabbat? Quando chegar aos Chodesh Adar de outro Betochá, tudo que caiu aos Chodesh Adar dentro da semana, vai afirmar Erev Shabbat, mesmo na Erev Shabbat, a gente lê antes. Bashniah Zachor, na segunda Shabbat, segunda Parashá especial, a Parashá Zachor, Maftarim Pakadet, e Haftarah é Pakadet, que ele resgatou a gente de Amalek, que é a guerra entre Shaul e Amalek. Veizo e Shabbat Rishonah, qual é o segundo Shabbat? Qual é o Shekar Purim Milot Betochá? Tudo que for antes de Purim, que Purim cai na semana, foi para Shabbat, mesmo Erev Shabbat. Bashti Paradumah, no terceiro Shabbat Paradumah, Maftarim Bezrak Delechem, e Haftarah é numa nevoada de Ezequiel, que fala sobre como vai ser a Ta'ará, como vai ser a purificação no futuro próximo. Veizo e Shabbat Rishonah, qual é o terceiro Shabbat? Qual é o Shesmuchale Purim Anacharia? Tudo que é perto de Purim, depois de Purim. Todo Shabbat depois de Purim é o terceiro Shabbat. Berevi para Shot HaChodesh Zelachem. No quarto Shabbat seria a Chodesh Zelachem, Aftarim e Haftarah. Com a Mara Shem Elokim Bereshon Bechad HaChodesh, que também é Ezequiel, está falando sobre como vai ser do Beit Mikdash Ashlishi, terceiro Beit Mikdash. Veiz oi Shabbat Revi'it. Qual é o quarto Shabbat? Kol Shechar Rosh Chodesh Nisan Liot Betochá, Va'afil Berev Shabbat. Tudo que cair é o Rosh Chodesh naquela semana, e mesmo que Rosh Chodesh que no Erev Shabbat daquela semana, a gente no Shabbat anterior lê essa quarta Parashá, que é Parashat
para. Não, para Shata Chodesh. Chodesh Zeh Lachem. Para a terceira. Zakum Baruch.